E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Daniel está na hora de aprender. Quem está falando com vocês é o Daniel Magaldi. Aproveite o vídeo, deixe seu joinha, se inscreva, ative o sininho e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Então, puxa a vinheta. Vocês sabiam que logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, houve vários outros conflitos e muitos países só vieram a ser independentes depois do século XX? Então eu vos apresento Ásia, África e Oriente Médio depois da Segunda Guerra Mundial. Durante aproximadamente um século, a presença do imperialismo europeu foi marcante. Esse movimento ficou conhecido como neocolonialismo. Nesse vídeo iremos falar sobre a complexidade dos acontecimentos ali ocorridos nas últimas décadas, que remontam à disputa política, religiosa, racial e econômica na África, na Ásia e no Oriente Médio. Antes da Segunda Guerra Mundial, a África e a Ásia viviam em crescentes tensões. Isso levou no acontecimento da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito trouxe a crise de 29, que afetou as estruturas econômicas europeias que lideraram o primeiro conflito de todos os tempos, a Segunda Guerra Mundial. E tudo isso fragilizou as metrópoles europeias diante da crescente resistência colonial. Os anos de exploração neocolonial haviam promovido mudanças profundas nas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais asiáticas e principalmente africanas. O movimento anti-imperialista se multiplicaram nas áreas coloniais e a tendência separatista se tornou-se cada vez mais presente. Em 1955, na cidade de Bandung, na Indonésia, ocorreu uma reunião muito importante para o processo de descolonização, que em alguns casos já havia alcançado a sua libertação em 1948. Na Conferência de Bandung, mais de 25 nações africanas e asiáticas discutiram caminhos e propostas para fortalecer e acelerar a luta contra a dominação europeia na África e na Ásia. Pouco antes do importante encontro, um documento elaborado pela ONU que destacava um princípio que acabou tornando o grande argumento ideológico a ser sustentado pelas regiões coloniais que lutavam por independência. Como parte integrante da Carta, uma espécie de constituição da ONU, ficou decidido que os assinantes do documento defenderiam o direito à automação dos povos. Segundo esse princípio, todos os povos e nações do mundo deveriam ter o direito de decidir como se organizar na política, econômica e cultural. Não deveria ter interferência externa de uma instituição dominada por grandes potências coloniais europeias, porque eles foram a justificativa para a descolonização. África. Cerca de 90% da África foi dominada por alguma potência europeia. As formas de descolonização são a violenta e a pacífica. A primeira, ela separava por completo a metrópole e a colônia, mas a segunda, ela deixava alguma ligação entre as duas. Egito. A independência do Egito esteve ligada diretamente à questão do controle do Canal de Suez. Esse grande feito de engenharia liga o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Sua construção, ocorrida na década de 1860, foi financiada pelos franceses e ingleses, que passaram a administrar o canal. Os franceses ficaram até a década de 1880, pois os ingleses fizeram do país um protetorado britânico e saíram pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Continuaram
sobre o domínio do canal. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Egito se tornou palco de ações tanto do eixo como dos aliados. Mesmo sendo independentes, o canal estava em mãos estrangeiras. Os franceses e ingleses dividiram seu controle até 1956, quando o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, com o objetivo de reunir recursos para a construção de uma importante represa no Egito, promoveu a nacionalização do canal. A partir desse momento, os resquícios da presença exploratória de europeus foram extintos dessa região. Argélia. A Argélia estava ligada com a presença francesa desde 1930. Os argelinos iniciaram as lutas de emancipação logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, organizada em torno da liberdade nacional. A luta pela independência desembocou em uma das mais sangrentas disputas desse período. Na Batalha de Argel, as forças francesas não pouparam a população civil, que foi morta aos milhares, mas em 1962 foi assinado o Tratado de Évian, concedendo a independência da Argélia. Colônias portuguesas. As colônias portuguesas na África foram as últimas a alcançar a liberdade. Algumas delas já conviviam com a presença portuguesa havia aproximadamente 500 anos, como as ilhas de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. O processo de independência dessas colônias aconteceu só em 1970, com o fim do período do totalitarismo português. Antônio Oliveira Salazar, que governou Portugal de 1932 a 68, com intenso autoritarismo, não permitiu a independência de suas colônias, mas, com a Revolução dos Cravos, promovia o fim do totalitarismo em Portugal. Isso abriu espaço para que as colônias tivessem suas independências. Colonialismo. O europeu se concentrou em 3 regiões principais: Índia, Indochina e Indonésia. Índia. O território indiano atrai os europeus há muitos séculos. Durante a montagem do antigo sistema colonial, ocorrida durante o século XVI, alguns europeus estabeleceram feitorias ali, mas a intensa exploração inglesa na Índia promoveu a resistência. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, desembocaram um sentimento de independência. O líder indiano Mahatma Gandhi conseguiu reunir várias forças internas que viviam em constante disputa. Nessa região, as lideranças religiosas tinham muito poder e geralmente disputavam entre si a hegemonia, com destaque para os islâmicos e hindus. Mas Gandhi era respeitado por todos, razão que o levou a propor a aplicação de um antigo conceito conhecido como desobediência civil, que se caracterizou como um movimento pacífico. Era que os indianos deveriam resistir à dominação britânica sem uso de qualquer tipo de violência. Por exemplo, impostos não deveriam ser pagos e o governo inglês não deveria receber nenhum tipo de apoio da população. Das várias formas de retirada de apoio, destacou-se o boicote aos produtos ingleses, valorizando o tear manual para que não houvesse a necessidade de comprar tecidos ingleses. A presença britânica na região foi se tornando cada vez mais sem significado. Por causa disso, em 1947, as forças inglesas se retiraram da Índia, concedendo autonomia ao território. Assim, os indianos organizaram a República da Índia, com a maioria hindu, e o Paquistão e Bangladesh, com a maioria islâmica. Indochina. Ela foi atacada pelos japoneses, que, percebendo a fragilidade da França,
controlada pelos alemães, tentaram torná-la submissa ao Império Japonês. Terminada a guerra e com a derrota do Eixo, a aliança em que o Japão fazia parte da Segunda Guerra Mundial, aconteceram vários movimentos de independência no território indochinês. A primeira libertação ocorreu em 1949, resultando na República Democrática Popular do Laos. Mas 4 anos depois, em 1953, surgiu o Reino do Camboja. E finalmente, no ano seguinte, a França reconheceu a independência do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul. Mas algumas regiões da Indochina, como o Vietnã, vivenciaram um conflito interno que provocou a divisão do país, conhecida como Guerrilha de Ho Chi Minh. Esse conflito ocasionou em 1954 a divisão do Vietnã em República Democrática do Vietnã do Norte, governado por Ho Chi Minh, e República do Vietnã do Sul, governada por Ngo Dinh. Mas no fim da guerra ele se unificou. Pós-neocolonialismo. Após a descolonização afroasiática, alguns acontecimentos fizeram com que essas antigas áreas coloniais reaparecessem nos noticiários internacionais. Eclodiram guerras civis tanto na África quanto na Ásia, que serão destacadas mais adiante. Na maioria das vezes, a montagem da colonização europeia no século XIX ignorou as diferenças étnicas, culturais e até mesmo políticas entre os colonizados. Novos estados foram organizados sem a preocupação e respeito à diferença entre os povos. Muitos povos antigos foram colocados em um mesmo recém-criada colônia. Angola. Na Angola teve uma longa e violenta guerra civil que opôs 3 facções que lutaram pela independência da nação: MPLA, NLA e UNITA. Com o fim do domínio português sobre Angola, essas facções entraram em disputa até o ano de 2002, quando a Guerra Civil Angolana chegou ao fim. Ruanda. Após a sua libertação em relação aos belgas na década de 60, o país passou a conviver com um estado de tensão que provocou um dos mais violentos massacres das últimas décadas. Algum tempo após a independência de Ruanda, a etnia Hutu chegou ao poder e passou a culpar a etnia Tutsi de traição por ter colaborado com os dominadores durante a fase colonial. O resultado foi um massacre de aproximadamente 1 milhão de ruandeses entre Tutsis e Hutus considerados traidores, que esse homicídio ocorreu em 1994. Atualmente é dito que não há diferença entre as duas etnias. A diferenciação teria sido estabelecida pelo colonizador enquanto lá esteve. No entanto, segundo os observadores internacionais, ainda é possível perceber o estado de uma tensão em Ruanda, proveniente do sentimento de revanche daqueles que tiveram familiares mortos no genocídio. África do Sul. Ela passou por situações de tensão após a independência. Em 1910, que alcançou a independência em relação ao domínio britânico. Ainda na década de 40, a semente de modelo de organização social racista foi estabelecida. Esse modelo foi conhecido como apartheid, que promovia a segregação racial legalizada, separando negros e brancos. Os brancos, eles permaneceram no poder e mantiveram sua hegemonia política e econômica. Aos negros, na maioria da população, era vetado o voto. Eles não podiam ter cargos públicos em escolas, praias e nem hospitais. O líder, Nelson Mandela,
negro que lutou contra o apartheid, foi eleito presidente. Ele saiu da prisão no mesmo ano do término do regime, preso 28 anos e 26 em prisão perpétua por incentivar revoltas, disputas entre o Paquistão e a Índia. Na Índia, houve a separação do Paquistão Ocidental e Oriental, surgindo a República Popular de Bangladesh, ex-Paquistão Oriental. A disputa entre a Índia e o Paquistão remontam ao período colonial. A Caxemira, motivo das maiores brigas, ainda é disputado pelos paquistaneses e indianos, detentores da tecnologia necessária à fabricação de bombas atômicas. Isso exigiu a intervenção da ONU. O Camboja, depois da independência, levou à formação de um reino com fortes ideologias e forças de esquerda. Na década de 60, Solatsar Pol Pot, um líder comunista, tornou-se chefe de uma organização política, Khmer Vermelho. O poder do partido cresceu até entre 1974 a 75, que conseguiu controlar o Camboja, tornando-se uma das ditaduras de esquerdas mais violentas. Milhares de pessoas foram obrigadas a viver em fazendas coletivas. Estima-se que 1 milhão de pessoas foram mortas nesse período, conhecido como genocídio cambodiano, mas não foram todas as colônias que depois da independência passaram por todas essas dificuldades. Conflitos árabes e israelenses. Eles surgiram após a criação do Estado de Israel, que causou milhares de mortes de pessoas. Os dois tinham histórias que reivindicavam sua região. No século XIX tinha uma teoria sobre sionismo que iria propor que os israelenses, os judeus, possuíssem uma civilização. Eles não possuíam a terra desde os 2 milênios atrás. Os árabes possuíam de um século atrás. Eles tinham direitos para fazer tudo isso. E a ONU incentivou aos judeus, por causa do Holocausto, a migrarem para a região da Palestina. Mas isso aconteceu muita guerra. Eles separaram os judeus, o Estado judeu e o Estado palestino para os árabes. Mas os árabes não aceitaram as propostas, pois não queriam ser submetidos a outro povo. Mas o Estado Novo foi estabelecido em 1948, contrariando interesses dos árabes. Por causa disso, teve a Guerra de Independência, logo após a criação do novo Estado judeu. A Guerra de Suez ocorreu em 1956 entre o Egito e os israelenses. Guerra de 6 Dias ocorreu em 1967 por receber constantes ameaças dos seus vizinhos e os domínios em poucos dias. Guerra de Yom Kippur ocorreu em 1973 e o Egito e a Síria atacaram Israel no dia sagrado dos judeus, Dia do Perdão. Foram pegos desprevenidos, mas a reação foi imediata. Por fim, saíram vitoriosos. Aconteceram muitos conflitos no século XX e XXI. O interesse nacional foi muito grande por possuir a maior região de petróleo do mundo, que seria a região da Palestina. A razão do lado de Israel pelos confrontos era a necessidade de segurança do Estado de Israel e do seu povo, mas do lado árabe era ligada às constantes expropriações que o Estado de Israel impôs aos árabes. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, é a resistência árabe. Seu líder, Yasser Arafat, faleceu em 2004 e foi substituído por Mahmoud Abbas.
Essa organização foi acusada por ataques terroristas. O líder de Israel e dos árabes chegaram até a assinar um acordo, mas, por causa de ações radicais, não se concretizou. Aconteceu a Revolução Iraniana no final do ano 78 e 79. O líder Mohammad Reza Pahlavi governou até 1941. Governo paradoxal e liberal, implantando costumes ocidentais no Irã. Perseguiu opositores, suas ações não promoveram melhorias. Isso desagradava a liderança religiosa islâmica, que passou a defender retorno às tradições de lutar pelos direitos da população. Com a oposição política e religiosa, um nome se destacou: o Ruhollah Khomeini, líder máximo islâmico dos xiitas, que reuniu adeptos para derrubar o Shah. O movimento que tirou o Shah e colocou o líder da revolução removeu as manias ocidentais. A descentralização e democracia que tanto ansiavam não aconteceu logo depois de sua morte, pois entrou outro líder supremo. Então, assim, o vídeo termina por aqui. Então, se você não deixou seu like, não se inscreveu, não ativou o sininho, nem deu seu comentário sobre o vídeo, faça tudo isso agora, pois eu te espero quarta e sábado. Até logo!